Olá, pessoal! Bem-vindos! Vamos começar o nosso curso de IT 751, a nova disciplina Métodos Computacionais Aplicados Teórica. Agora nós estamos independentes da parte prática, então vamos seguir nós nessa disciplina de 2 créditos, os outros professores e vocês nas disciplinas práticas, mas sem nenhuma interação mais, a não ser os conteúdos. A não ser que aqui vocês vão aprender os métodos, vão aprender os instrumentos necessários para aplicar no computador e resolver os problemas utilizando recursos computacionais. Vocês receberam lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, que está no SIGA-A, este problema que vocês estão vendo aqui, que vocês podem conferir, né, com 4 CSTRs. Para quem fez Introdução à Engenharia Química comigo, esse termo já está bem colocado. Para quem não fez, tem lá no nosso canal no YouTube a playlist sobre Introdução à Engenharia Química que vocês podem acompanhar. Então nós temos este nosso problema aqui, com 4 reatores CSTR em série, com reciclo, com bypass, tudo misturado ali para fazer a isomerização de um componente A, de um reagente A que passa a produtos. É uma reação de primeira ordem, isso tudo vocês também já viram lá em Introdução à Engenharia Química, quando nós estudamos a questão de dimensões unidades, princípio de homogeneidade dimensional. Então dá para a gente rever. E aí nós agora vamos, em métodos computacionais, pegar alguns dos problemas que nós resolvemos em Introdução à Engenharia Química. Vocês que foram meus alunos de Introdução à Engenharia Química, bem-vindos. Vocês que não foram, deixa eu me apresentar de novo. Eu sou o professor Maurício Mancini, aqui do Departamento de Engenharia Química da Universidade Rural. Tem alunos que estão vendo de outras universidades. Sejam bem-vindos também, embora vocês não tenham acesso ao mesmo material que os nossos alunos aqui da Rural, vocês podem acompanhar as nossas aulas e distribuir também. Esse material que nós temos aqui, esses vídeos, essas videoaulas, são parte da disciplina. São aquela parte dita assíncrona, a parte que vocês terão como material de apoio, porque nós utilizamos e vamos continuar utilizando, mesmo quando dá volta das atividades presenciais, essa metodologia chamada sala de aula invertida, em que vocês terão acesso, vocês alunos, terão acesso ao material, a videoaulas, aos conteúdos, de forma assíncrona, antecipada, e nos nossos encontros, que serão semanais nessa disciplina, semanais e de 1 hora, nós vamos então aprofundar algumas questões de conteúdo, nós vamos tratar problemas diferentes desses que foram colocados nas videoaulas, nós vamos tirar dúvidas de vocês. Tudo isso vai acontecer em muita harmonia, tanto da parte síncrona quanto da parte assíncrona, desde que o nosso trato seja que vocês vejam, que vocês estudem o material que foi disponibilizado antes. Não só assistir os vídeos. Tem texto escrito, tem links para pesquisar, tem uma série de outras referências que vão ser colocadas lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, o SIGA-A da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tudo bem? Então é com ele, com esse material, que nós vamos tocar o nosso curso. Mas é lógico, esse é um curso que vai dar a vocês ferramentas, que vai dar a vocês instrumentos para vocês resolverem problemas semelhantes àqueles problemas de engenharia química, e vocês vão perceber ao final, à medida que nós formos caminhando, que o foco aqui não é o tamanhão do problema, é simplesmente conseguir colocar esses problemas e trabalhá-los de forma computacional. Utilizar os recursos do computador, os simuladores. Tentem aprender simuladores, peguem os cursos de ENSO que nós temos lá no nosso canal também, assistam aquelas aulas, peguem e vocês vão ter que aprender o Octave, vão ter que aprender outros simuladores que vão ser ensinados na parte prática. Então, a gente tem uma profunda interação com os professores da prática para que a matéria siga bem paralelo, embora, em termos das avaliações, como vocês vão ver lá na nossa primeira atividade síncrona, essa é uma questão. Como este vídeo fica como referência para todos os demais períodos, e como o cronograma de provas, o cronograma de aulas, as atividades que vão ser desenvolvidas são específicas para cada período, isso vai ser apresentado para vocês lá na parte síncrona, na nossa reunião, que vai acontecer uma vez por semana, por 1 hora. Aqui, neste vídeo, nós vamos ter o mais geral possível, orientações os mais gerais possíveis que vão servir, inclusive quando a gente voltar à parte presencial, tá, gente? Porque vocês que estiverem assistindo isso já no modo presencial,
terão os vídeos também para acompanhar, terão os vídeos também para assistir. Não se iludam, vamos continuar utilizando essa metodologia porque ela se mostrou muito eficaz no período anterior, quando nós demos Introdução à Engenharia Química. O pessoal realmente teve acesso ao material e o material está lá disponível para vocês até hoje. Pode ser sempre consultado e reconsultado, as videoaulas podem ser assistidas quantas vezes forem necessárias, para que vocês tenham uma assimilação melhor do conteúdo no tempo de vocês, na facilidade com que vocês estiverem, trazendo então para nós, para o monitor que vai acontecer, para nós aqui também, as dúvidas, as necessidades que tiverem para complementar o material que já foi disponibilizado. Mas, sem acessar o material, sem estudar o material, não tem jeito. Uma advertência de primeiro dia. Aprovação só aparece antes de estudar lá no dicionário. Aqui, para aprovar, tem que estudar primeiro, tá bom? Aqui, para você ser aprovado, tem que estudar o material, tem que estar em dia, tem que fazer os exercícios, tem que fazer as atividades continuadas, as avaliações continuadas, porque tudo isso é necessário, tudo isso faz parte. Mas, pensando nesse problema aqui, olhando para ele com esses montes de reatores, com esse monte de correntes, nem são tantas variáveis assim, nem são tantas dificuldades, mas a gente precisa de ferramentas. E aí não tem jeito, gente. A melhor fonte de informação não é o YouTube. A melhor fonte de informação não é o WhatsApp do grupo da turma. A melhor fonte de informação ainda são os livros. Ainda é um material didático, elaborado, pensado, normalmente por pesquisadores, por professores antigos que já vêm ministrando disciplinas semelhantes há muito tempo, trabalhando com os conceitos há muito tempo. Então nós vamos ter sim esse material aqui que vocês vão poder consultar, que tem, eles inclusive vai estar em PDF, vai ter o link e vai ter uma pasta, é verdade, eu esqueci de avisar, tem uma pasta no Google Drive, lá na nossa conta, professor Maurício Mancini, que vai ser utilizada para compartilhar arquivos com vocês, além do SIGA, é um a mais, tá gente? O oficial é o SIGA-A, o oficial é o ambiente virtual de aprendizagem lá do SIGA-A da Universidade Rural. Mas, nesta pasta do Google Drive, nós também colocaremos os arquivos para que vocês possam fazer uma consulta rápida, porque vai que o SIGA-A sai do ar, né? A gente tem que estar sempre prevenido. Quem tem um, não tem nenhum. Quem tem dois, às vezes tem um. Então é melhor você ter duas fontes de consulta do que não ter nenhuma. E aí eu vou colocar um desses livros, esse segundo livro aqui, do professor Argimiro Rezende Sec, do professor Evaristo Chalbo Biscaia Júnior, que, modéstia à parte, foi o meu orientador de doutorado, é uma pessoa muito querida para nós, é um conhecedor de matemática profunda e de matemática aplicada em engenharia química. Então esse livro está disponível em PDF, gratuito para vocês. Além disso, nós temos o livro do professor José Carlos e do professor Paulo Laranjeiras, que também são dedicados a vocês, métodos numéricos em problemas de engenharia química, que vocês podem consultar, que vocês podem adquirir fácil também. Não é um livro exorbitante, não é um preço caríssimo, vocês vão ver, quem quiser adquirir. Nós ainda vamos usar aquele lá no ponto, ó, lá no final. Aquele talvez vocês só encontrem em livraria estante virtual, em livrarias antigas, porque é um livro bastante antigo, não sei se tem edições novas, mas ele é um clássico. Introdução aos Métodos Numéricos, do Peter Stark. É um livro excelente, porque ele é muito didático, apesar do que, atualmente, ainda porque a gente já avançou, já tem outros simuladores, as propostas de programas em Fortran ali já estão um tanto complicadas de ser usadas para a agilidade que os simuladores novos nos trazem hoje. Então vocês vão ficar atentos, e aí atenção para esse livro terceiro ali, ó. Aquele ali ele vai aparecer para nós como um material de suporte. É um livro excepcional para todo o curso de Engenharia Química. Vocês que vão fazer experimentos, vocês que vão trabalhar na pesquisa, esse livro ajuda muito a fazer planejamento experimental, a analisar os resultados, a otimizar os processos, a entender a estatística que existe por trás da análise de dados em engenharia química. E análise de dados na ciência como um todo, né? Mas aqui a gente está falando para nós da engenharia química. Então essa é a questão, essas são as nossas referências bibliográficas que vocês podem ter acesso na biblioteca, ter acesso a alguns em PDF, comprar se quiserem fazer um investimento em livro, gente, investimento em cultura é sim muito importante. O meu filho que faz engenharia química usa livros que foram da época que eu comprei na graduação ou que eu comprei para preparar as minhas aulas como professor. Então a gente tem esse material. E se vocês, que não foram meus alunos de Introdução à Engenharia Química, ou que foram meus alunos de Introdução à Engenharia Química, mas estão meio esquecidinhos da matéria, ainda acham que está faltando alguma coisa, tá aqui, ó. Consultem aqui
a nossa playlist de introdução, os vídeos todos são lá, as aulas todas estão lá, são vários vídeos detalhados, com apresentação da nossa primeira experiência nessa jornada de ensinar de forma remota e de utilizar um canal do YouTube para poder divulgar videoaulas de engenharia química. E as pessoas, pelo menos os alunos que fizeram, e eu espero que agora alguns deles estejam chegando aqui em métodos computacionais para nós, eles tenham gostado, porque a gente fez com muito esforço, fez buscando o melhor, fez treinamento para poder chegar nisso, e aí com certeza está lá à disposição de vocês também. Em caso alguém tenha dúvidas, consultem aí a nossa playlist de Introdução à Engenharia Química lá no nosso canal no YouTube. Se inscrevam no canal para poder receber notificações sempre que entrar um vídeo novo, é mais um caminho para ficar independente do Siga. Porque se o Siga sair do ar, se vocês conseguirem acessar o Drive, vocês ainda têm um aviso, olha, saiu um vídeo novo, o professor Maurício colocou um vídeo novo lá. Fiquem atentos a isso, para a gente poder realizar essa jornada. Sim, vão ser semanas que nós vamos estudar juntos, que nós vamos estar juntos, que nós vamos dialogar lá na parte síncrona. Então é muito importante essa dinâmica de acessar o material, de ter o material estudado para chegar com as dúvidas, para chegar com a busca do mais. Nosso momento de reunião semanal vai ser para encontrar um a mais do que está colocado nos vídeos. Não imagine que nós teremos condições de cobrir tudo só nos vídeos. E aí, voltando então aqui ao nosso problema, vamos pensar? O que eu tenho que fazer para resolver isso aqui? O que eu tenho que fazer para transformar esse monte de linhas, esse monte de desenhos de reatores aqui em um resultado? E aí vai depender muito do que foi pedido. Vocês já receberam. Se vocês estão assistindo esse vídeo, com certeza vocês já receberam também, lá através do SIGA-A, todo o material. Tanto esta apresentação que nós estamos utilizando aqui, quanto o exercício inicial. E no exercício inicial vocês têm o enunciado desse problema. Aqui a gente tem, vou fazer de forma muito resumida, mas nós temos um sistema de 4 reatores CSTR em série, com reciclo, com bypass. E aí a gente faz aquele monte de linhas ali se entrecruzando. Introdução, a gente discute por que faz reciclo, discute por que faz bypass, não cabe discutir de novo aqui. O importante é a gente entender que eu tenho este problema, que num determinado momento ele é partido, ele é iniciado, e aí quando ele é iniciado, cada reator tem uma concentração de reagente, está completamente cheio, e tem concentração de reagente igual a metade da concentração de reagente que entra na carga pura. Eu tenho carga pura aqui, carga fresca no reator 1 e tenho carga fresca no reator 2. É só vocês observarem que a gente consegue ver aquela setinha preta ali. Eu tentei no desenho aqui colocar códigos de cores para facilitar o entendimento de onde está entrando, o que está saindo, de onde é que está vindo, para onde é que está indo, não é? Então a gente tem esse problema. E aí, como eu estava falando, no item A ele é partida do processo. Partida do processo, quem fez introdução à engenharia química bem feito sabe, sempre vai ser transiente. Vai ser sempre um processo em regime transiente. E aí lá na introdução, vocês que foram meus alunos, os que não foram vão poder ver os vídeos da parte final lá de introdução, quando nós tratamos do regime transiente, vão perceber o seguinte, lá vocês tinham um problema, era uma equação, era um equipamento, e ele gerava uma equação diferencial e uma condição inicial. Aqui nós temos 4 reatores. E o mais importante, cada reatorzinho desse aqui é um volume de controle. É um volume de controle que está acoplado com os outros volumes de controle. Ele não é independente, mas ele sozinho funciona como um volume de controle onde eu vou poder aplicar os balanços. Mas ele está interligado aos outros. Então eu vou ter que fazer balanço de grandezas conservativas. E aí nesse caso aqui, claro, qual é a grandeza conservativa mais importante? É a massa do reagente A, ou o número de moles do reagente A, porque nós estamos fazendo balanços molares neste caso. Então entendam que a gente aqui está procurando esse tipo de resolução de problema, e nessa primeira etapa, naquela que está descrita ali de vermelhinho, é a partida, é regime transiente, e nós vamos chegar a um sistema de equações diferenciais. Beleza. Vai operar por um monte de tempo, e vocês sabem disso, todo processo contínuo, isso aqui está operando de forma contínua, todo processo contínuo, ele se for deixado quietinho, se não houver nenhuma alteração nas condições de operação, se não variar uma vazão, se não variar uma temperatura, se não variar um volume, ele vai acabar uma hora chegando ao regime permanente. E aí quando ele entra em regime permanente, está lá em azulzinho, o nosso sistema de equações se simplifica.
ele vai virar um sistema de equações algébricas. E neste caso em particular, neste aqui, diferente lá dos de introdução, que as equações algébricas na maioria das vezes não eram todas lineares, aqui vocês vão ter só equações algébricas lineares. Então olha só que coisa interessante. Quem foi meu aluno de introdução, que resolveu problemas lá com 9 variáveis, 9 incógnitas, 9 correntes, 36 equações, não sei mais quanto, agora vai perceber que está muito mais simples. E aí o desafio aqui não é exatamente o problema, resolver na mão. Resolver na mão não resolve, vocês resolveram a introdução. O problema aqui, o desafio é transformar esse problema num programa de computador que possa ser resolvido, e se você mudar uma condição de operação, não tem que fazer tudo de novo na mão e refazer todas as contas. Basta mudar lá a condição no programa simulador que ele vai dar o novo resultado. Esta é a vantagem dos métodos computacionais. Você tem uma flexibilidade enorme para tratar vários casos, porque o programa está ali prontinho, basta mudar ou alterar o que for necessário e você já tem um novo resultado imediato e muito rápido. O computador, apesar de ser uma máquina burra, ele só vai fazer o que a gente mandar, ele não faz nada além do que a gente mandar. Pelo menos esses que nós temos ainda, estamos longe da chamada inteligência artificial que consegue ir além da nossa, isso aí é sonho de filme de ficção, mas o computador de hoje, essa maquineta aí que vocês têm e que vocês vão precisar ou de um notebook ou de um desktop para poder fazer essa disciplina, não imagine que só assistir às aulas no celular vai ser suficiente, porque nós vamos lidar com planilha do Excel, nós vamos lidar com programas do Octave, nós vamos simular programas no R para poder fazer alguns ajustes. Quando chegar mais lá na frente, vocês vão ver isso. Então, essa é uma questão importantíssima. Ter o computador, que é uma máquina burra, que só faz mais depressa o que a gente faz devagar. Mas é a gente que tem que mandar ele dizer. Então, é bom aprender a mandar direito. É bom aprender a programar corretamente. Aprendam programação. Aprendam pelo menos um bom simulador, pelo menos um bom programa estatístico para vocês se tornarem engenheiros bem instrumentados, com ferramental suficiente para poder chegar ali. E aí o que é perguntado lá no enunciado desse problema, nos itens A, no item B, é qual é, primeiro no item A, para você equacionar e chegar ao sistema de equações diferenciais. E no item B, tem que equacionar, chegar no sistema de equações algébricas e obter os valores das concentrações no regime permanente. Então, é bastante coisa. E aí a pergunta que se faz é, por onde que a gente começa? Se a gente quiser transformar esse monte de linhas e reatores aqui num símbolo, num problema de engenharia química, o melhor de todos seria o cubo mágico. O cubo mágico, aquela coisa toda bagunçada, cheia de corzinha para tudo quanto é lado, o desafio ali é fazer o quê? É chegar na solução do cubo mágico, é o sonho da gente, né? Sair daquele troço todo desarrumado, chegar aqui nas faces todas com a mesma cor, tudo arrumadinho, é a solução do problema de engenharia química. Vamos pensar assim, se o cubo bagunçado é o problema, o cubo arrumado, resolvido, é a solução do problema. Só que, gente, da mesma maneira como para resolver o cubo mágico não tem caminho mágico, aqui também, problema da engenharia química, não tem um caminho direto. Você não estala o dedo, você não pisca o olho, não faz um movimento com o nariz e aparece a solução. Não, não aparece. Infelizmente, esse caminho aqui, ó, que vocês estão vendo de verde, não existe, não tem como. Não existe jeito de dar um salto do problema para a solução. O que a gente precisa fazer é equacionar os nossos problemas de engenharia química. A primeira coisa a fazer, vocês vão ver lá, ó, é transformar aquele bagunça de enunciado, aquele monte de dados do enunciado, em um conjunto de equações descritivas do problema. E para isso a gente tem uma série de disciplinas aqui nossas, ó, da engenharia química, introdução à engenharia química, fundamentos de engenharia de processos, basta a gente observar. Mecânica dos fluidos, transferência de calor, transferência de massa, termodinâmica, controle de processos também gera um monte de equações bonitas para serem resolvidas, operações unitárias, todas essas são disciplinas aqui da Universidade Rural, que vocês do curso de Engenharia Química da Universidade Rural vão cursar e vão passar, né? Porque se fizeram um bom curso de introdução e se tem agora o ferramental de métodos computacionais, estão preparados para enfrentar as outras disciplinas. Porque aprender a pensar é necessário. Pensar primeiro para sair escrevendo depois. Então, essa é uma proposta interessante. A gente vai equacionar com essas disciplinas e depois que eu tenho aquele conjunto de equações lá equacionado, é aí que eu vou aplicar os métodos. Eu vou aprender métodos matemáticos, eu vou aprender métodos computacionais que vão me ajudar a resolver. Para isso, recomendação, pelo amor de Deus, né? Façam uma revisão grande da matemática do ensino fundamental,
da matemática do ensino médio, precisa disso tudo. Precisa saber usar logaritmo, precisa saber a propriedade da multiplicação, precisa saber um monte de coisas que são lá, inversão e soma de frações. Tudo isso é matéria do ensino fundamental e do ensino médio. Estudem, lembrem-se disso, porque eu já vi cada erro absurdo, estrondoso, de aluno do curso superior que não tinha o conhecimento lá do ensino fundamental, não sabia inverter uma fração, ou não sabia inverter uma soma de frações, o que é pior ainda. Então olhem para cá e observem que métodos que nós vamos usar. A gente, além daquelas do ensino fundamental e do ensino médio, a gente precisa de todos os cálculos. Desde o IC241, que é o cálculo 1, até o IC244. Além disso, eu sei que vocês já fizeram também a álgebra linear, porque ela é no segundo período, vocês já estão aqui pelo menos no quarto período, então já viram isso também. É uma outra ferramenta, principalmente para esses sistemas que nós vamos trabalhar aqui, que acabam sendo trabalhados mais fácil na forma matricial. Além disso, apareceram aqui as nossas novas, né? A IT751, a IT752. 751 é a teórica, 752 é a prática. A antiga IT383, aquela de 4 créditos, que estava tudo junto, que tinha que fazer uma média doida, que tinha que colocar uma média doida no SIGA, isto acabou. Agora a gente vai fazer a matéria 751, vai fazer as provas e essas notas vão para lá e passou, não passou, faz de novo. A mesma coisa com as práticas, tá legal? Ficou mais simples assim, ficou mais fácil também para a gente poder lidar nesse sistema acadêmico que a Universidade Rural tem. Além disso, vocês vão ter também métodos computacionais 2, que é aquela 385, e quem quiser resolver sistemas de equações diferenciais, aprender sobre equações diferenciais, daquilo que não conseguiu aprender às vezes em cálculo 2, aprofundar aplicado em engenharia química, vai fazer aquela disciplina optativa ali, T353, que é métodos matemáticos aplicados em engenharia química. Beleza? Então, esse é o conjunto que a gente tem que fazer, esse é o percurso que a gente tem que fazer, e aí eu vou fazer um alerta importante para vocês, ó, muito importante. O caminho certo para aprender é aprender os conceitos, é entender o mecanismo de como cada coisa é feita. Isso em termos de programação, então, se você não conhece os comandos numa linguagem de programação, se você não conhece os comandos num simulador, você não programa nada. Você não consegue fazer uma soma e apresentar o resultado da soma. Então é muito importante que se tenha em mente. O caminho certo a fazer é aprender os conceitos para resolver todos os exercícios. Quem sabe os conceitos, quem entende os fundamentos teóricos de um fenômeno, de um processo, de um problema, consegue resolver qualquer problema. Quem conhece os conceitos de uma determinada área, consegue equacionar e aprender novos conceitos para qualquer outra área. Beleza? O erro, o caminho errado, é ficar decorando exercício, é pegar bizu de provas velhas, é ficar refazendo provas antigas, imaginando que repetindo, copiando, decorando exercícios vão conseguir aprender a matéria. Não vão. Vocês vão decorar e a hora que tiver uma coisinha só diferente, já era. Quem é aluno meu de introdução deve lembrar, aconteceram várias vezes de eu colocar numa prova uma questão em que eu dava vazão de alimentação. E aí na prova seguinte eu colocava a vazão de saída. Como a criatura decorou com a vazão de alimentação, ele não sabia resolver com a vazão de saída. Então não adianta decorar problema. Não adianta. E aí, a partir daí, como é que eu faço essa parte azul aqui? Como é que eu vou fazer o equacionamento dos meus problemas? Hein? O que a gente faz? Qual é o ponto de partida? Quem fez introdução sabe. Ponto de partida de qualquer equacionamento, gente, qual é? Hein? Ah, isso aí, fazer os balanços de grandezas conservativas. Balanço de grandeza conservativa. E quais são as grandezas que nós temos aqui que se conservam? Nós temos massa, ó, dimensão só de massa. Nós temos energia, em termos dimensionais, ou eu coloco energia, que é uma grandeza derivada, ou eu coloco em termos das dimensões fundamentais, que é massa, comprimento ao quadrado por tempo ao quadrado. Ou então quantidade de movimento, que também se conserva, que é massa, comprimento por tempo, beleza? Então, essas são as grandezas conservativas. Isso aí vai formar para nós o esqueleto do nosso equacionamento. Vai dar algumas parcelas do nosso equacionamento, embora não dê todas, porque aquilo ali é geral. Todas essas grandezas aqui se conservam. Então, se eu fizer balanço de massa aqui, fizer balanço de massa na Lua, vale. Balanço de energia aqui, balanço de energia em Marte, vale. Balanço de quantidade de movimento aqui, balanço de quantidade de movimento em Júpiter, vale. O que acontece é o seguinte, mas aí a gravidade de Marte é uma, a gravidade da Lua é outra. Ah, então nós vamos ter algumas equações que vão ter que ser ajustadas para alguns fenômenos. E aí são as chamadas equações constitutivas, equações auxiliares, que a gente precisa ter
precisa trabalhar para poder fazer isso. Então eu tenho equações constitutivas, que vocês viram lá na introdução, que são aquelas características de um determinado tipo de problema. Vocês têm também equações de estado, vocês vão ter restrições materiais, como soma de frações molares, soma de frações mássicas, e dados de amarração, informações que foram dadas que permitem a gente montar equações que podem ser utilizadas ali no nosso equacionamento. Beleza? Tá compreendido? Então mantenham isso aqui bem na cabeça, porque isso é muito importante. E é interessante que vocês tenham condições de aprender ou recordar como é que faz os balanços e dos balanços pensar nas equações auxiliares, nas equações complementares que acontecem. Bom, já que a gente vai fazer balanço, já que a gente tem que ter o balanço na cabeça, que balanço que a gente vai fazer? Bom, quem fez a introdução sabe que a gente tem balanços na forma integral, em que as parcelas do balanço tem dimensão de quantidade da grandeza, e aí isso depende muito do tamanho da amostra, depende muito do tamanho do sistema, ou a gente faz balanço na forma diferencial, que não depende, são aí taxas que nós vamos utilizar, as dimensões de cada parcela tem dimensão de taxa da grandeza, e que não depende tanto do tamanho, não depende tanto, não é extensiva. E é exatamente isso que a gente tem aqui agora. Como é que a gente faz balanço de grandezas conservativas na forma diferencial? Eu vou ter taxa da grandeza que acumula no volume de controle é igual a taxa da grandeza que entra no volume de controle menos a taxa da grandeza que sai do volume de controle mais a taxa da grandeza gerada no volume de controle menos a taxa da grandeza consumida no volume de controle. Ah, professor, e que cada parcela dessa aí representa? Bom, as 4 do segundo membro, a gente tem uma definição muito clara para elas. Por exemplo, as taxas de entrada e de saída têm a ver com o movimento de matéria. Elas só vão existir se tiver matéria entrando ou saindo do volume de controle. Volume de controle vocês já viram a definição na introdução, não preciso fazer de novo aqui. É aquele volume onde a gente vai fazer os balanços, onde a gente vai aplicar os balanços. Então essas são grandezas do tipo macroscópica, são os termos convectivos. Os termos de entrada e de saída são chamados de termos convectivos, ou termos macroscópicos, que a gente vê a olho nu que está passando matéria por ali, se está passando matéria, matéria carrega energia. E se está passando matéria, matéria carrega quantidade de movimento com ela. Certo? São os termos que a gente tem a olho nu ali, né? Eles só existem se existir movimento de matéria. Os termos de geração e de consumo são diferentes. Imagina, você tem um reator. A reação acontece ali no nível das moléculas. Elas trocam átomos. Então isso é bem microscópico. Então são os termos difusivos, os termos que não precisam de movimento de matéria para acontecer, e eles estão em escala microscópica. Eles caracterizam fenômenos em escala molecular ou escala atômica. Por exemplo, quando você vai trocar calor com uma superfície, uma molécula ou um átomo frio toca na superfície quente e recebe energia, mas não tem necessidade de haver movimento de matéria por causa disso. Eles podem estar lá paradinhos, e aí o lado quente vai passar energia para o lado frio, não é? Então, essa é a escala. Ou então, aquele experimentozinho que a gente faz lá na introdução, né, que a gente fala sempre em introdução, bota um comprimidinho de permanganato de potássio num recipiente grande e depois devagarinho coloca água. E vai olhando com o tempo. A gente vai ver aquela mancha violácea aí subindo, subindo, a água ficando cada vez mais rosadinha e mais roxa quanto mais perto do comprimido. Isso ali é difusão de massa. Não tem movimento de matéria, né? A garrafa não está saindo água nem entrando água da garrafa, mas as partículas ou as moléculas de permanganato estão se difundindo ali em torno e pelo meio das moléculas de água. Isso é escala microscópica, são esses termos difusivos que aparecem ali. E eles são vários. Termo de reação, termo de difusão de massa, termo de condução de calor, e assim vai, né? E aí, o que acontece esse termo de acúmulo? O acúmulo, ele é o resultado, é o balanço. É o final das coisas, é quando você olha lá o saldo na sua conta bancária, ele tem a ver com o quê? Com o que entrou, com o que depositou, com o que foi sacado, com o que juro que cobrou, com as taxas bancárias que foram cobradas, e aí o termo de acúmulo ele é simplesmente um resultado da ação das outras 4 parcelas. O que aquelas 4 parcelas determinarem vai dar o balanço, vai dar o acúmulo. Eu posso ter acúmulo negativo, ou seja, a quantidade da grandeza está diminuindo à medida que o tempo passa no volume de controle. Eu posso ter acúmulo zero, a quantidade da grandeza não vai estar nem aumentando nem diminuindo, e eu posso ter acúmulo positivo. Eu posso ter a quantidade da grandeza aumentando no meu volume de controle. Fica essa observação aqui importante para vocês. Ó. Mesmo nos casos de balanço de energia e de quantidade de movimento, só haverá termo de entrada e de saída se houver movimento de matéria, de massa.
para dentro, para ter entrada, ou para fora, para ter saída, do volume de controle, através de alguma parte permeável da superfície de controle, que é aquela envoltória, né? É a área superficial que envolve o volume de controle. No caso dos nossos tanques, ali são todas áreas de cascas cilíndricas, com 2 tampas, inclusive, para a gente poder observar. E nem todas elas são permeáveis, graças a Deus, né? Senão a gente não teria reator, teria um monte de reagente espalhado pela planta toda. É isso que é importante a gente fazer. E aí vem a pergunta, professor, como é que a gente faz balanço? Como é que a gente pega isso aqui, balanço na forma diferencial, todas as dimensões, todas as parcelas, ó, taxa é quantidade por tempo, 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 taxa é quantidade por tempo. Taxa de acúmulo, quanto que acumula no tempo. Taxa de entrada, quanto que entra por tempo. Taxa de saída, quanto que sai por tempo. Taxa de geração, quanto que é gerado por tempo. Taxa de consumo, quanto que é consumido por tempo. Então a gente tem que estar muito atento a isso. A gente vai fazer balanço usando a ferramenta mais importante, estão lá os vídeos no nosso canal do YouTube para vocês aprenderem, que usa o princípio da homogeneidade dimensional para montar as parcelas no balanço. Você conhece as variáveis que estão envolvidas ali, você conhece o seu equipamento, conhece as grandezas que estão envolvidas, e aí você combina variáveis para obter as parcelas de um balanço com o termo certo, com a representação dimensional certinho. Por exemplo, se eu estiver falando aqui da taxa de acúmulo de massa, a gente sabe que no balanço diferencial, a taxa de acúmulo de massa é simplesmente a derivada temporal da quantidade de massa dentro do volume de controle, da quantidade de matéria dentro do volume de controle. Então, essa aqui é a nossa equação. E todo mundo viu em cálculo 1 que esta derivada aqui, na verdade, está escondendo esse limite aqui, ó, limite quando ΔT tende a zero, da massa em T mais ΔT, menos a massa em T dividido por ΔT. E aí a gente sabe, bom, como é taxa de massa, esse termo aqui, ó, essa derivada, ela tem dimensão de massa de A por tempo. Eu estou fazendo balanço de A, estou fazendo balanço já do reagente, já pensando no nosso problema, né? Balanço de A, então, tem dimensão de massa de A por tempo. Ora, o ΔT é variação do tempo. Então, isso aqui já tem no denominador, já leva para o denominador a dimensão tempo. Então, já fica tempo a menos 1, na hora que eu for fazer a minha equação dimensional. Consequentemente, esse numerador só pode ter dimensão de massa. Só pode ter dimensão de quantidade de massa. Quantidade de massa, tá, gente? E aí a gente começa a pensar, bom, vamos olhar aqui para o nosso sistema, vamos olhar o reator 1, que ele é semelhante, os outros são semelhantes a ele, o que a gente fizer de análise para ele, por analogia, serve também para os outros. Então nós temos aqui o nosso reator 1, e aí eu tenho as 4 correntes de entrada, né, uma carga fresca, uma carga de reciclo do reator 3, uma carga de reciclo do reator 2, uma carga de reciclo do reator 4. Tem 3 reciclos ali. E uma única corrente de saída. E lá dentro do reator está acontecendo a reação com essa taxa de reação aqui de primeira ordem que vocês estão vendo e que a gente tem a equação lá no enunciado. Bom, aí vem a questão. Taxa de massa que acumula, eu tenho que olhar para dentro do volume de controle. Quais são as grandezas que eu tenho dentro do volume de controle? Eu tenho volume, eu tenho concentração e eu tenho a taxa de reação. Mas a taxa de reação tem a ver com a reação. Ou ela vai dar geração, se for um produto, ou ela vai dar consumo, se for um reagente. Não é acúmulo. Então eu fico só com o volume e a concentração. E quais são as dimensões dessas grandezas? São essas aqui, ó. Vazão tem dimensão de volume por tempo, né? Volume tem dimensão de volume, concentração tem dimensão de massa de ar por volume e taxa de reação tem dimensão de massa de ar por volume por tempo. Então, olhando aqui para dentro do volume de controle, as duas que eu posso combinar para ter quantidade de massa de ar é multiplicar a concentração, que é a quantidade de massa de ar, pelo volume. E aí, quantidade de massa de ar por volume vezes volume dá quantidade de massa de ar, certo? Deu para entender? E é exatamente isso que a gente vai fazer. Eu pego aqui, ó, e descubro qual é a massa que está lá dentro do volume de controle, que é o V1 vezes o CA1 de T. Lembra que está variando com o tempo ainda, porque a gente está na partida, está no regime transiente? E aí eu consigo montar, é só transportar isso ali para o numerador da minha derivada. Fica lá dMA dt, taxa de acúmulo, igual a D dt de V1 CA1 de T. Pronto, resolvido. Já tenho a taxa de massa acumulada. Agora, vamos pensar que eu quero saber qual é a taxa de massa que está saindo. Porque como tem 4 entradas, vamos fazer da saída, que é uma saída só, fica mais fácil de raciocinar, e depois, mais lá para frente, a gente coloca o raciocínio em dia e faz acontecer aqui essa parte da taxa de entrada. Então, olhando para a saída, eu tenho uma corrente
com vazão 5F e concentração CA1. A vazão a gente já viu que é volume por tempo. A concentração é massa por volume. E a dimensão de taxa que sai é massa por tempo. Se eu multiplicar a vazão pela concentração, eu vou ter massa por tempo. Usando o princípio da homogeneidade dimensional, eu consigo a minha taxa de massa de ar que sai. Bonito, né? Ficou legal assim? E aí a mesma coisa com relação ao consumo ou geração. Vamos pensar aqui primeiro, A é um reagente. Olha ali o enunciado de vocês, pega lá, olha a tabelinha, vê que o A passa produto P. A é reagente, então está desaparecendo. Ele só está sendo consumido. Então, a minha taxa de consumo tem a ver com a reação. A taxa de reação é aquela ali, e a dimensão de taxa de reação, qualquer que seja, a ordem é sempre massa de A por volume por tempo. Bom, se é massa de A por volume por tempo, e eu preciso de massa por tempo, basta eu fazer o quê? Multiplicar pelo volume de meio racional. Multiplicar pelo volume do meio. Então, eu tenho também a taxa de massa de A consumida, porque o A é reagente e ele está sendo consumido nessa história. Repararam como é que isso é interessante? Repararam que legal? Bom, esse vídeo já ficou grande bastante. Já apresentamos para vocês a disciplina, já começamos a mexer com esse problema. No próximo vídeo, vamos fazer uma pausa aqui. Vocês podem beber uma água, o outro vídeo vai entrar no ar logo logo também, vocês já vão ter acesso aos 2 vídeos, e aí no próximo vídeo a gente faz o equacionamento. A gente trabalha mais esse material, tudo bem? Então tchau para vocês, até daqui a pouquinho, a gente se vê já já no vídeo 2 dessa primeira aula.